Como já vimos no vídeo anterior, a pena de morte é sim uma possibilidade dentro do sistema constitucional brasileiro. Mas a pena de morte ela só é uma alternativa desde que o Brasil esteja em período de guerra e a declaração de guerra ela siga alguns requisitos. Então, olha, o primeiro, a guerra ela deve ser declarada necessariamente pelo presidente da República. A guerra deve ser em decorrência de agressão estrangeira, não podendo, portanto, ser uma guerra civil, uma guerra interna. O terceiro requisito é a declaração de guerra do presidente, ela deve ser autorizada ou referendada pelo Congresso Nacional. Elencar esses pontos é importante porque nos ajuda a rememorar o que nós aprendemos na nossa última aula. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre o permissivo constitucional para a pena de morte, eu recomendo que clique no card que está aparecendo aqui em cima. Isso vai ser importante para podermos avançar um pouco mais na matéria já com uma base constitucional. Então no vídeo de hoje nós vamos analisar qual é a previsão legal da pena de morte, em quais casos ela efetivamente ocorre. Eu vou começar esse vídeo pedindo o seu like, o seu joinha e para você se inscrever no nosso canal. Hoje, 29 de setembro, domingo, é o nosso 22º vídeo consecutivo no YouTube e o nosso 62º vídeo do canal. Chegamos, portanto, no nosso vídeo de número 62. Então, todo dia nós estamos postando conteúdo novo para as senhoras e para os senhores militares. Então, se puder, ajude o nosso canal deixando seu like e também se inscrevendo e compartilhando o nosso conteúdo. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Renato Ramos, eu fui oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo e atualmente eu sou advogado e assessor parlamentar. Então, entrando no tema, a pena capital sobre o enfoque da lei infraconstitucional, que são as leis que estão abaixo da Constituição, é o nosso assunto de hoje. Então a primeira coisa que temos que pontuar é que o Brasil não aplica uma pena de morte há exatos 143 anos. Ou seja, a última pena de morte que decorreu de sentença, ela ocorreu em 1876, no mês de abril, em Alagoas, onde um escravo fora condenado à forca por matar a pauladas um senhor e uma senhora na pacata cidade de Pilar, que hoje tem por volta de 30 mil habitantes. O sistema jurídico era outro, né? O sistema jurídico brasileiro, tanto que atualmente o meio de execução da pena é por fuzilamento, sendo que a forca ela não figura mais como uma possibilidade. Então, seguindo a sequência do nosso primeiro vídeo, a Constituição ela habilita sim a pena de morte, desde que em caso de guerra declarada e desde que a declaração de guerra cumpra os requisitos que a gente já mencionou. Então, pontuando essa permissão constitucional, a lei que vai efetivamente possibilitar a condenação à pena de morte será o Código Penal Militar. E dentro do Código Penal Militar, a primeira previsão de pena de morte ela vai aparecer na linha A do artigo 55. Então o artigo 55 ele elenca todas as penas possíveis que decorra do cometimento de um crime e nós vamos recordá-lo fazendo a leitura do caput do artigo 55 e das suas 7 alíneas que o compõem. Então das 7 penas principais na esfera penal militar, uma delas será a pena de morte. Então artigo 55, as penas principais são: a primeira é a morte, a reclusão, a detenção, a prisão, o impedimento, a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, e a última será a pena de reforma. Então comentamos no nosso primeiro vídeo que o nosso Código Penal Militar ele é de 1969, ou seja, anterior à nossa Constituição. E a primeira pergunta, até pela gravidade da pena, é se ela seria ou não recepcionada por uma Constituição que surgiu 19 anos depois, e a resposta foi recepcionada assim. A pena de morte foi recepcionada assim pela Constituição de 88. E o mecanismo constitucional de entrada no ordenamento jurídico da pena de morte foi exatamente a linha A do inciso 47 do artigo 5º da nossa Constituição. Então, lembrando que essa pena ela só será viável juridicamente se estivermos em um ambiente de guerra declarada. E nisso o Código Penal Militar, em que pese ele ser anterior à Constituição, ele alinha-se bastante com os ditames constitucionais que surgiram 19 anos depois. Pois as únicas previsões de pena de morte do Código Penal Militar estão em tipos penais em crimes definidos no livro 2 do CPM, que dispõe sobre os crimes militares em tempo
de guerra, se alinhando ao dispositivo constitucional que a gente já mencionou. Então não há, sim, previsão de pena de morte no Código Penal Militar para crimes militares cometidos em tempos de paz. Logo, há uma perfeita consonância com a Constituição, como já estudamos e reforçamos bastante no vídeo anterior. Então a pena de morte é uma das penas principais do Código Penal Militar, sendo que essa pena ela tem previsão nos crimes militares em tempos de guerra, já quase no final do Código Penal Militar, no seu livro 2. E como deixamos em aberto no primeiro vídeo, vamos também mencionar que, como nós já citamos no início, o método de execução da pena, segundo o artigo 56, será por fuzilamento. Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, nós vamos terminar por aqui. Antes, só vamos reforçar que a pena de morte ela está prevista tão somente no Código Penal Militar de 69, não tendo previsão no Código Penal de 1940. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco, olha, de cada crime que comporta como pena a morte do condenado, os procedimentos necessários para a execução e os momentos finais do condenado antes de ser morto efetivamente. Tudo isso nós veremos nos próximos vídeos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo no WhatsApp e não deixe de se inscrever. Você também ajuda bastante o nosso canal se deixar um comentário logo abaixo desse vídeo, seja de incentivo ou crítica. As críticas também são importantes para que a gente possa sempre estar melhorando, né? Então não se esqueça dos nossos canais no Instagram e no Facebook, com dicas diárias para os militares de maneira geral, principalmente para os policiais militares. Ajude a divulgar os 30 anos sem novidades, que, como eu já disse, passará a se chamar Direito Sem Novidades, em decorrência da reforma da Previdência da PEC 06 que está no Senado. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.